Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma dica super útil para você que quer entender como utilizar o bendito do Hotjar em seu site feito com WordPress. E para você que não sabe muito bem o que é esse negócio aí de Hotjar, basicamente é uma ferramenta de mapa de calor, onde você vai poder analisar a fundo o comportamento dos usuários que acessam o seu site, justamente para conseguir obter ali alguns insights valiosos e melhorar a experiência de quem acessa, né, as suas páginas. É uma ferramenta simplesmente incrível para você que quer ter alguma forma de melhorar a usabilidade do seu site, né? E conhecer mapas de calor é extremamente valioso para qualquer pessoa que tá com um pezinho na área de web design. Então, se você ainda não conhece o Hotjar, fica ligado que eu vou te mostrar tudo, gente, desde o cadastro na ferramenta até a análise dos resultados mesmo em um site real, gerado ali na ferramenta junto com vocês, bem certinho, viu? Desde o início ao fim, vamos lá. E é claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. Eu fico muito feliz de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês aqui no canal. Só que em troca, a única coisa que eu peço é que você já deixe seu like aqui nesse vídeo também e se inscreva aqui no canal para conseguir estar recebendo mais dicas sobre como essas aqui, né, sobre esse universo aí de criação de sites, beleza? Aproveita para comentar aqui embaixo também se você gosta desse tipo de conteúdo que é mais ligado na parte de usabilidade, experiência ali do usuário, né? Se você quer também outros vídeos sobre outros tipos de ferramentas que produzem esse tipo de coisa assim de mapa de calor, existem outras além do Hotjar, e aí se você gostar, deixa aí nos comentários pra gente saber direitinho, né, aquilo que vocês estão querendo ou não, e aí a gente vai produzindo conteúdos a partir disso, beleza? Agora, antes de começar o tutorial, eu quero só dar um aviso mega importante, rapidinho, sobre uma novidade que tá rolando aqui na Escola de Sites e vai durar por pouco tempo. Agora, em junho, a Escola de Sites vai completar 5 anos de vida, e por isso que a gente está preparando uma super festa para comemorar. Só que o legal é que nessa festa quem vai ganhar o presente não é nem a Escola de Sites, vai ser você. Sim, vai ter uma oportunidade única para entrar no curso Sites Lucrativos e aprender todo o passo a passo para conseguir ganhar R$10.000 por mês com criação de sites. Nós vamos liberar uma condição especial para você que fizer o seu pré-cadastro até o dia 11/6. Então, para não ficar fora dessa, já faz ali o seu pré-cadastro no primeiro link da descrição desse vídeo e aí vamos comemorar junto essa festa, beleza? Não perde essa chance. Agora, sem mais delongas, bora lá explorar a fundo o Hotjar e desvendar como é que ele pode transformar a análise do seu site. Bora lá! Bom, gente, o primeiro passo é justamente o de fazer um cadastro aqui na ferramenta do Hotjar. E aí, para isso, eu já entrei aqui no site, para vocês conseguirem acessar essa mesma página, é só vocês acessarem esse link aqui, hotjar.com, beleza? Pode ser que esteja com uma aparência um pouco diferente, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo aí, mas o passo a passo é basicamente o mesmo, tá, gente? A gente vai entrar aqui e vai fazer um cadastro. Lembrando que o Hotjar, ele funciona de forma gratuita e de forma paga. Ou seja, você tem a opção de fazer um cadastro de forma gratuita e ele já te dá um bom nível de análise ali, já desde o seu cadastro gratuito aqui. Se eu não me engano, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele te dá acesso, por exemplo, a 35 análises por dia. E aí a gente vai ver direitinho, ó, qualquer coisa também você pode entrar aqui nessa abinha de pricing, né? E aí vai ter as especificações exatamente ali do que você ganha para cada tipo de plano. Porém, assim, de início, a minha recomendação é que você faça o cadastro gratuito aqui, né? Já dê uma brincada ali com a ferramenta, vê como é que ela funciona, vê o quão robusto também precisa ser a sua análise de acordo com o projeto que você está fazendo daí. E aí, depois, né, num segundo momento, você qualquer coisa pode fazer um upgrade para um novo plano, caso você ache necessário, ok? Até então, o plano básico sempre me serviu muito bem, mas é claro que isso vai depender bastante da especificidade de cada projeto, caso você esteja mexendo, por exemplo, com um projeto que você precisa de uma análise bem a fundo, com muitas sessões ali por dia, né, de mapas de calor e gravações dos usuários e tudo mais, aí você pode ir aumentando esse plano aí mais à frente, ok? Mas qualquer coisa você pode dar uma olhadinha aqui, pode inclusive clicar para poder traduzir, né, para português aqui a página e ver direitinho o que cada um desses planos oferece, beleza? Mas a gente vai fazer um cadastro gratuito aqui com vocês para eu poder mostrar aqui como é que funciona, beleza? E aí você pode se cadastrar ou diretamente com o e-mail aqui na plataforma ou com o e-mail do Gmail, né? Aquele login social que funciona na maioria dos sites, né? Bem tranquilo, bem passo a passo mesmo, da forma que todo mundo já está acostumado.
E eu vou clicar aqui para logar com uma conta do Google que inclusive eu criei especificamente para esse tutorial aqui. Inclusive, uma diquinha extra. Aqui dentro do Hotjar, quando você faz um cadastro, você consegue gerenciar múltiplos sites através desse mesmo cadastro. Ou seja, você pode ter lá, por exemplo, vários domínios cadastrados e ver as análises de cada um deles dentro do mesmo cadastro aqui no Hotjar. No entanto, o que eu, Bia, faço, né, em relação aos meus projetos e nos de clientes? Quando é para eu ter acesso a essa análise, por exemplo, é para um site meu, ou que eu faço manutenção, ou, né, enfim, algum projeto que é relacionado a alguma coisa minha, eu deixo tudo isso ligado ao meu próprio e-mail de uma forma tranquila, dessa forma eu consigo ter acesso a todas as análises. Porém, quando é para algum site de um cliente, por exemplo, aí sim eu pego ou o acesso desse cliente, né, ao e-mail desse cliente para poder fazer um cadastro diretamente por ele, ou então eu crio um novo e-mail ligado a esse site, por exemplo, o domínio que eu estou fazendo, .site@gmail.com, né, e eu crio um Gmail ali e eu linko a esse Gmail que eu criei para esse site em específico e depois eu passo esse acesso ao cliente. Dessa forma, o cliente vai ter acesso às análises que tiver aqui no Hotjar, porém, eu já deixo tudo arrumadinho, né, linkado da forma que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, já na estrutura do site, ok? Caso você tenha ali alguma dúvida de como realmente fazer esse processo de gerenciamento, se é você, se é o cliente e tal, só uma diquinha extra aí para você conseguir se organizar também, ok? Então, ó, eu vou clicar aqui para começar, gratuitamente com o Google, né? E vou linkar a esse e-mail que eu criei aqui. É para um site que eu havia feito para um tutorial dentro do nosso curso, do nosso treinamento completo, Zé Pro. E aí eu vou usar esse subdomínio aqui que eu havia criado para conseguir linkar aqui ao Hotjar. A primeira coisa que ele pergunta aqui pra gente é qual que é o nome da nossa organização. No caso aqui, esse domínio em si, esse subdomínio que eu vou linkar ao Hotjar, ele é para uma empresa de engenharia fictícia, então eu vou colocar o mesmo nome que está lá nesse site. Vou colocar aqui WP Engenharia, né? Mas nesse caso aqui você pode, por exemplo, se você estiver fazendo o seu próprio cadastro, você pode colocar o seu nome mesmo, o nome da sua agência, né? Aquilo que você achar melhor. Isso aqui é só uma configuração interna mesmo. Vou dar um next aqui. Ele pergunta quantas pessoas trabalham nessa empresa. Vou colocar aqui de 1 a 10 empregados. Nesse próximo passo, ele pergunta qual que é a sua função dentro dessa empresa e ele te dá alguns cargos aqui. Eu vou colocar como outro e depois ele te pergunta, né, se ele pode enviar artigos, se a equipe de marketing pode entrar em contato com vocês para objetivos de marketing da empresa. Eu vou deixar desmarcadas essas duas opções aqui e vou selecionar aqui Next. Depois, nesse passo aqui, ele te pergunta o que é que você gostaria de ver primeiro aqui no Hotjar. Isso aqui vai modificar um pouquinho os próximos passos na ferramenta, né? Tipo, ele vai focar um pouquinho mais naquilo que você sinalizar, que é aquilo que você quer dar mais importância nesse primeiro momento. E aí, isso aqui tem relação com algumas principais funções que a gente consegue ter aqui dentro do Hotjar. Primeiro, tem as opções aqui de observação, onde você consegue ter acesso, por exemplo, a mapas de calor e também a gravações dos usuários. Aí, no caso aqui, inclusive, eu já vou deixar marcada essa opção aqui de mapas de calor, que na grande maioria das vezes, nesse primeiro momento, é o que vai ser mais útil aqui pra gente, tá? Vocês logo vão ver o porquê quando eu mostrar ali o resultado para vocês mesmo dessas análises. Porém, eles também têm alguns outros tipos de funcionalidade aqui, como, por exemplo, esse aqui de pegar feedbacks dos seus usuários. Você consegue colocar um menuzinho igual esse aqui, ó, tá vendo? De avaliar a sua experiência, e quando a pessoa clica, ela consegue avaliar aqui e você recebe esse feedback também. Você consegue colher o e-mail da pessoa para qualquer coisa, entrar em contato com ela e perguntar sobre coisas específicas da experiência dela também. Enfim, né, é uma forma de você conseguir ter um feedback de uma forma mais direta. Você consegue também ter acesso aqui a fazer pesquisas para os seus usuários, a fazer entrevistas 1 a 1 mesmo com as pessoas, né? Tem todas essas ferramentas aqui. É claro que algumas com uma extensão um pouco paga, né? Ali que você não consegue ter totalmente acesso na parte gratuita, mas a primeiro momento, aqui normalmente as pessoas mais procuram são justamente essas aqui de observação, ó, que são as de mapa de calor do site e também as gravações de usuários dentro da nossa página, ok? Então, vou selecionar essa opção aqui de mapa de calor e vou dar um Next aqui também. Aí ele pergunta aqui pra gente se a gente já usou o Hotjar antes. Eu já vou colocar aqui Yes, mas aí você responde aí de acordo com a sua realidade, ok? Vou dar um Next aqui. Agora aqui nesse ponto é onde você já vai colocar o domínio no qual você quer
instalar o Hotjar. Então, já vou pegar aqui, ó, o subdomínio que eu vou estar utilizando. Eu vou estar instalando justamente nesse site aqui, ó, que é um site de engenharia fictício aqui, de material de estudo. E aí, eu vou utilizar aqui esse domínio para poder colocar aqui dentro. Vou continuar. Nesse próximo passo, ele fala que uma vez que o Hotjar estiver instalado nesse domínio aqui, você pode ativar essa opção aqui de feedback. E aí ele já te dá aqui alguma opção para você conseguir customizar essa questão aqui desse feedback. Eu vou dar um skip nessa parte, porque depois a gente consegue configurar isso depois também, não tem problema nenhum. E nesse primeiro momento eu não gostaria de colocar esse feedback dentro da minha página. Eu quero só mexer ali nessa parte de pegar as gravações dos usuários, gerar mapas de calor e conseguir ter o feedback ali dessa forma, né? Na forma de observação. E prontinho, gente. O primeiro passo aqui já tá feito. A gente já fez o nosso cadastro na Hotjar. Vocês viram que é super simples, só seguir aquele passo a passo ali mesmo e respondendo aquelas perguntinhas. E é bem tranquilo. E agora, assim que a gente efetua esse cadastro, a gente consegue ter acesso aqui a esse painel da Hotjar, né? Inclusive, ó, ele já dá aqui alguns passos para a gente seguir, como, por exemplo, se a gente quiser explorar um site de demonstração deles, ó, a gente pode clicar aqui, ó, em Explore Demo, e aí ele vai dar acesso para a gente a um site de demonstração para a gente conseguir ver como é que seriam as funcionalidades aqui dentro para um site que já está cadastrado. Então, por exemplo, aqui é um site com várias visualizações, né? Onde a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, entrar nos highlights e ver quais são as análises de destaque que ele conseguiu pegar aqui nesse site. A gente consegue ver aqui, por exemplo, várias coisas que são relacionadas aqui à parte paga, como, por exemplo, relatórios de avaliações, funis. Aqui, ó, essa parte do heatmaps é bem interessante, ó, dos mapas de calor. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente consegue ter acesso aos mapas de calor aqui dentro do site, ó. Tanto na questão de cliques, como movimento de mouse, aqui também. A gente vai analisar isso aqui direitinho depois, um pouco mais a fundo, tá? Só para mostrar para vocês que existe essa funcionalidade aqui. Enfim, a gente consegue ter acesso a várias informações, caso queira dar uma explorada aqui nesse site de demonstração, ok? E lembrando, mais uma vez, que caso você queira andar ali de um site para outro que está cadastrado aqui na Hotjar, é só você clicar nessa opção aqui em cima e selecionar o site que você quiser. No momento do cadastro, a gente já adicionou esse domínio aqui. No entanto, se você quiser adicionar um novo domínio, você vem aqui e adiciona um novo site, ok? No entanto, eu vou voltar para esse aqui que a gente tinha cadastrado, porque a gente sinalizou para o Hotjar que a gente quer instalar o Hotjar nesse domínio, mas a gente ainda precisa fazer esse mesmo processo, só que dentro do site, ok? E para isso, existem duas principais formas. A primeira delas, ó, para você conseguir dar uma olhadinha aqui, só mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Eu vou clicar aqui no nosso usuário, vou vir aqui em configurações da organização. E aí, você pode ver, ó, que já está aqui sinalizado esse site aqui do WP Engenharia que eu coloquei. No entanto, ele está aparecendo aqui, ó, que o tracking code dele, né, que o rastreamento desse site ainda não está instalado, ok? E aí você pode clicar aqui em Install Tracking Code, ele vai voltar para aquela página, só para mostrar isso para vocês. E aí, a gente pode instalar isso de duas principais formas. A primeira é pegando um script aqui do Hotjar mesmo e instalando isso diretamente lá no nosso site, ou seja, indo lá no head do nosso site, colocando esse script. E a gente pode fazer isso de algumas formas, como, por exemplo, utilizando o Elementor Pro, né, no código customizado do Elementor Pro, ou então adicionando um plugin extra que dê a opção da gente colocar um script personalizado no head do nosso site. Ou ainda, a gente pode fazer isso via Google Tag Manager. E aí, ó, só para mostrar aqui para vocês, eu vou clicar aqui. E aí, como você pode ver, ó, a gente pode instalar pelo Google Tag Manager, ou a gente pode pegar esse script aqui, né, e copiar e colocar no head do nosso site. Então, ó, por exemplo, tá? Eu vou copiar esse script aqui, e aí eu tô com o painel aqui, ó, desse site aberto. E como é que eu poderia fazer isso, né? Eu poderia vir aqui em Elementor, Custom Code, e aí, ó, vou adicionar aqui um novo código. Vou sinalizar aqui que eu quero que isso esteja no head do nosso site, né? Inclusive, ele sinaliza aqui, ó, que é para colocar no head do site, no cabeçalho do site, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Hotjar, vou colar esse código aqui, e aí eu salvaria esse código, e depois de salvar esse código, eu viria aqui novamente e verificaria a instalação.
né? É bem simples, bem rápido. Inclusive, caso você não esteja utilizando Elementor Pro, aí você teria que utilizar um novo plugin que te dê acesso, né, a colocar o script personalizado no head do seu site. No entanto, assim, isso, apesar da facilidade, tem a parte do contra de que, porém, fazer isso dessa forma tem o seu pró e o seu contra, né? O pró é justamente a facilidade. Vocês viram que é bem rapidinho a gente fazer esse processo, verificar aqui e tchum, o Hotjar já vai estar ativo no nosso site. No entanto, é importante lembrar que cada script que a gente coloca dentro do site, a gente está aumentando o tempo de carregamento da nossa página, certo? Porque vai ser mais um script ali para o nosso navegador ler. Isso pode influenciar bastante no desempenho do nosso site. No entanto, gente, fazer dessa forma aqui tem o seu pró e o seu contra, ok? O pró é justamente a facilidade, né, que vocês viram aqui, que é bem tranquilinho, a gente só copia aqui, coloca no site, verifica e tal, pronto, o Hotjar já vai estar ativo. No entanto, é importante lembrar que cada script que a gente coloca diretamente no nosso site, a gente vai estar colocando um carregamento extra para o nosso navegador, que pode influenciar negativamente no desempenho desse site. Então, assim, se eu vir aqui e colocar diretamente esse script lá no head do nosso site, vai ser um carregamento direto a mais no nosso navegador. No entanto, essa outra opção aqui, ó, de colocar via Google Tag Manager, vai fazer com que esse carregamento ele funcione de uma forma assíncrona. Ou seja, primeiro ali o navegador vai carregar o nosso site e de uma forma assíncrona isso, ele vai puxar esse script. Basicamente, o que você precisa entender é que dessa forma aqui, via Google Tag Manager, você vai ter um peso menor no desempenho do seu site, tá? Isso aqui ele vai pesar bem menos no desempenho do que você colocar o script diretamente no head, ok? Você pode, inclusive, fazer um teste aí também, você pode fazer de uma forma, depois testar ali a velocidade do seu site, ver como é que fica o desempenho. Qualquer coisa você tira dessa forma e faz via Google Tag Manager e faz um novo teste, ok? Tudo é na base do teste. Mas, em geral, via Google Tag Manager, você vai influenciar bem menos no desempenho do seu site do que adicionar o script diretamente no head, ok? Por isso que eu vou mostrar diretamente aqui, ó, via Google Tag Manager. Porém, um detalhe, para fazer esse passo aqui, você já precisa estar com o Google Tag Manager ativo no seu site. Ok? Ó, se eu voltar aqui nos códigos, vou clicar aqui para sair para salvar, eu já tenho aqui os códigos do GTM instalados aqui no meu site e eu já estou com a minha conta aqui do gerenciador de tags do Google Tag Manager. Se você não sabe como fazer esse passo, é só você acessar esse vídeo aqui, ó, de como instalar o Google Tag Manager no seu site feito em WordPress. Qualquer coisa a gente vai deixar o link também, ele linkado aqui, tá? Nos vídeos relacionados, então você pausa esse aqui, segue direitinho esse passo a passo aqui para instalar o Google Tag Manager no seu site e assim que tiver instalado, você volta aqui, né, e continua esses passos para poder instalar a tag do Hotjar direto no seu Google Tag Manager, já direitinho ali no seu site, ok, gente? E vocês vão ver também que é um processo bem simplesinho. A própria Hotjar já faz isso de uma forma meio que automática aqui pra gente. Então, ó, primeiro de tudo, eu vou clicar aqui para startar esse setup, né? E aí ele vai pedir para selecionar a conta do Google que você quer colocar, né, a tag ali do Google Tag Manager. Então, vou selecionar aqui. E aí, a primeira vez que você acessa, ele te pede aqui essas autorizações, né? Enfim, para fazer as coisas que ele precisa fazer dentro do seu Google Tag Manager. Eu vou marcar essas permissões aqui. Vou clicar em continuar. E aí, ele vai te pedir para selecionar o container do Google que você gostaria de colocar, né? A tag ali do Hotjar dentro dela. Então, ó, eu vou colocar aqui justamente essa aqui do site, né? Se você fizer o processo certinho ali do Google Tag Manager, ele vai identificar por aqui também, tá? E aí, você pode selecionar aqui o seu domínio para poder estar instalando essa tag dentro dele do Hotjar. Eu vou selecionar aqui o meu domínio, vou pedir para criar e vou depois confirmar e criar novamente. Aí, ele vai levar aqui um tempinho, pode ser que leve alguns minutinhos para ele poder criar essa tag, tá? Aí ele vai sinalizando aqui para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar assim que estiver finalizado. Prontinho. Se eu não me engano, para mim levou uns 3 minutinhos da bolinha rodando aqui, tá? Mas agora o último passo vai ser verificar essa instalação. Eu vou clicar aqui, vou pedir para verificar nesse domínio aqui mesmo. Verificar. Ele vai abrir uma nova abinha aqui, ó. E aí vai aparecer aqui que a instalação foi feita e vai jogar confetes para todo lado. Então é bem bonitinho, né? E a gente pode, inclusive, ó, vir aqui no Google Tag Manager.
e verificar a tag do Hotjar. Então, ó, por exemplo, se eu vir aqui em tags, você pode ver que o próprio Hotjar já adicionou essa tag aqui, né, do tracking code e já linkou o Hotjar ao nosso site. Vocês viram que é um processo bem simplesinho também, né? Só seguir esses passo a passo ali direitinho. Você configura o seu Google Tag Manager e depois você vai lá e instala a tag diretamente aqui pelo seu próprio Hotjar. Beleza, gente? Então, ó, se eu voltar aqui, inclusive, nas configurações da instalação, você pode ver que agora ele já está coletando dados aqui do nosso site, ok? Não está mais aparecendo que precisa dessa instalação. Mas ok, vamos voltar aqui na página inicial, né? E, basicamente, o que é que a gente consegue fazer aqui dentro? Ó, eu vou indo em item para vocês terem uma ideia, ok? Primeiro de tudo, ó, aqui no dashboard, a gente consegue ter acesso a vários relatórios, como, por exemplo, os botões mais clicados, as páginas mais acessadas, os feedbacks aqui, né, que a gente consegue ter ao longo do tempo também. Aqui, nessa parte de highlights, é onde a gente vai conseguir ter acesso a todos os destaques que forem acontecendo na nossa página, como, por exemplo, as gravações de maior tempo, os momentos em que o nosso site é mais clicado, ou seja, todos esses destaques, eles ao longo do tempo vão caindo nessa abinha aqui, ok? É claro que para mim ainda tá aparecendo tudo vazio, porque eu literalmente acabei de instalar o Hotjar no site, então ele ainda não tem nenhum dado para mostrar, tá? Mas eu tô só mostrando as abinhas aqui para vocês verem o que é que cada uma delas significa. A próxima é essa aqui das trends, e tanto essas trends aqui como os funnels, você só consegue ter acesso a partir do momento que você faz esse upgrade, tá? Mas são basicamente ferramentas ali de relatórios para você tá utilizando nas suas análises. Qualquer coisa você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho e ler mais a respeito, caso você queira saber mais sobre eles, beleza? Aqui eu vou focar mais nas funções gratuitas mesmo. Aqui nessa próxima parte das gravações, é uma das principais que a gente vai utilizar para as nossas análises mesmo, que como o nome já diz, é literalmente isso, gente. Inclusive, da primeira vez que eu vi isso funcionando, eu até fiquei preocupada pensando, gente, será que isso é legal mesmo? Porque é um negócio muito sinistro, gente. A gente basicamente consegue ter acesso literalmente às gravações dos nossos usuários. Ou seja, se um fulaninho da Silva acessa o nosso site lá de outro estado, a gente consegue ter acesso ali ao momento de gravação dele. Ou seja, ele vai entrar no nosso site, vai mexer lá e a gente vai conseguir ter acesso aonde ele passou com o mouse direitinho. É claro que dados sensíveis ele vai fazer o máximo possível para poder tirar. Então, tipo, por exemplo, se a pessoa preencher um e-mail, ali um telefone, alguma coisa, algum dado sensível, o próprio Hotjar ele identifica esse tipo de coisa e deixa, né, fechado esses campos para a gente não conseguir ver. No entanto, assim, toda a movimentação da pessoa a gente consegue ver nessas gravações. E aí, no plano gratuito, a gente tem uma limitação. Até um tempo atrás, se eu não me engano, eram 100 gravações por mês. Mas agora eu não tenho certeza. A gente precisa dar uma olhadinha nisso lá naquela parte do pricing, até porque isso pode mudar com o tempo, né? Eu posso falar um número agora de gravações e daqui a um mês eles atualizarem e diminuírem, aumentarem. Então, sempre tem que dar uma olhadinha nisso aí. Mas, de qualquer maneira, já no plano gratuito a gente já consegue ter bastante coisa. E daqui a pouquinho eu vou fazer uns testes aqui por conta própria para poder mostrar esse resultado para vocês. Aqui nessa parte de mapa de calor, é basicamente esse mesmo nível de análise de observação, mas aqui, na verdade, a gente vai conseguir ver prints do site com algumas sinalizações de tipos de ações que as pessoas fazem dentro do site. Ou seja, a gente vai conseguir ver um print do site com algumas informações, por exemplo, de cliques, de movimentações de mouse, de até onde as pessoas estão scrollando dentro do nosso site. E tudo isso aqui, gente, tanto essa parte aqui de mapa de calor como as gravações, quando a gente para realmente analisar essas coisas, são valiosíssimas para a gente conseguir testar realmente como que está sendo a experiência das pessoas dentro das nossas páginas, né? Porque muitas vezes a gente faz ali o site, acha que está tudo perfeito, na nossa cabeça faz total sentido, mas quando a gente vai ver como que as pessoas estão se comportando, a gente consegue ter insights valiosos que a gente não tinha pensado antes. Como, por exemplo, se algum local que não é clicável estiver aparecendo um grande número de cliques ali, significa que de alguma forma aquele campo em específico está confundindo as pessoas. As pessoas estão achando que ali é clicável e na verdade não é. Ou então, vamos supor que você coloca um formulário ali de ação bem importante na sua página, num ponto específico ali do seu site que
Quando você vai ver as análises, as pessoas nem estão scrollando até aquele ponto no site. Então, às vezes, isso significa que você pode ter mais resultado se você subir um pouco mais esse formulário, né, para até onde as pessoas mais scrollam. E assim por diante, né, gente? É claro que cada projeto vai ter uma análise específica e vai ter um resultado específico também, mas não tem coisa melhor do que a gente ver na prática mesmo como é que as pessoas estão se comportando e tentar entender o que é que está se passando na cabeça das pessoas para poder adequar o nosso front-end, né, o layout que a gente criou da melhor forma para atender esses requisitos de usabilidade das pessoas, ok? E essa ferramenta ela serve justamente para isso. Então, ó, gente, ó, só voltando aqui, ó, a gente viu aqui a parte dos heatmaps, né? Tem aqui a parte dos feedbacks também, de pesquisas. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns testes aqui por conta própria mesmo, vou entrar aqui no site, vou mexer o mouse e tal, gerar uns mapinhas de calor aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês já com alguns resultados para poder mostrar nesse dashboard, beleza? Pronto, ó, gerei alguns resultados aqui por conta própria, e ao entrar aqui na aba de gravações, vocês podem ver que já apareceu 3 gravações aqui para mim, né? E aí ele mesmo elenca aqui a relevância dessas gravações, isso aqui pode ser relacionado, por exemplo, à quantidade de cliques, a quantidade de tempo também que a pessoa fica, né, na página, e esse nível de relevância ele vai se modificando conforme ele vai recebendo cada vez mais dados, né, que aí ele vai conseguir calcular direitinho qual que é a média de cliques, qual que é a média de tempo que a pessoa fica aqui dentro e vai modificando essas relevâncias conforme nessas médias de dados aí que ele vai coletando. Além disso também, ó, você consegue ter acesso aqui, por exemplo, qual que é o navegador que a pessoa acessou, né, várias informações que você pode dar uma olhadinha aqui, ó, a duração de tempo dela no site, a quantidade de ações, a quantidade de páginas acessadas. Então, por exemplo, eu vou clicar em uma gravação aqui e olha só que sinistro isso, gente. Você consegue ver literalmente a gravação da pessoa dentro do site. Você consegue ver onde é que ela clicou, onde é que ela acessou. Você consegue ver também aqui, ó, se foi no dispositivo de desktop, qual que foi o navegador, qual que foi o sistema operacional que a pessoa acessou. E com isso, né, você vai conseguindo coletar dados direitinho para poder ver, tipo, ó, onde é que a pessoa tá clicando, né, no site? Qual que é a página que ela tá ficando mais tempo? Qual que está sendo o comportamento dela ali dentro? Qual que é o tipo de navegador que está sendo mais acessado? Será que a minha página, o meu site, ele está adequado para esse tipo de navegador? Será que está tudo funcionando direitinho nele, né? Por exemplo, se você vê que tem muita gente acessando pelo Safari, e aí você nem adequou totalmente o seu site para esse tipo de navegador. Dessa forma, você vai conseguindo ter direitinho, né, a certeza daquilo que as pessoas estão precisando que você ajeite ali dentro do seu site. E só voltando aqui, ó, inclusive, a gente poderia ver aqui também mapas de calor. Para você conseguir ter acesso aos mapas de calor, você precisa criar um novo heatmap. Então, ó, para isso eu vou clicar aqui para criar, né, um novo heatmap. Isso porque você pode fazer vários tipos de mapas de calor, tá, gente? Você pode, por exemplo, fazer de uma URL específica. Então, se você tiver alguma landing page dentro do seu site, por exemplo, você quiser analisar especificamente só essa landing page, você coloca aqui, ó, que essa URL que eu quero analisar ou então, você quer uma URL exata, você quer uma URL que contenha um determinado termo, né, que comece com isso, que termine com isso, ou que esse aqui é um pouco mais avançado, vocês não precisam entender. Mas assim, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu domínio, e como eu quero ter um mapa de calor que inclua todo o meu site, eu vou colocar aqui, ó, quero que a URL contenha essas informações. Então, eu vou colocar essa informação aqui, então tudo que tiver esse domínio aqui, né, seja, por exemplo, /contato, ou /home, /serviço, o que for, ele vai coletar aqui dentro, beleza? Porque eu tô colocando que contenha essa informação aqui. E aí, eu vou dar um Enter e agora eu vou salvar esse heatmap. Vou deixar ele carregar aqui. Pronto, já pegou aqui algumas informações daquelas gravações que ele tinha puxado nessa outra abinha aqui, né? Vou salvar esse heatmap e vou dar um nome para ele, por exemplo, análises de calor de todo o site, beleza? Vou salvar essa informação e aí, né, você pode ir adicionando novos mapas de calor aqui de acordo com análises específicas que você queira fazer. Você pode fazer mapas de calor por páginas em si, né, por landing pages, enfim. O que você achar melhor, beleza? Então, olha só que legal, ó. Abaixando aqui, o que a gente tem, né? A gente tem as informações, ó, que, por exemplo, esse print aqui, ele foi tido no dia 22, né? Que é o dia que eu tô gravando aqui. E eu posso pegar aqui o tipo de mapa que eu quiser
visualizar. Por exemplo, esse aqui é o de clique, né? Então eu sei, por exemplo, ó, que aqui tiveram aparecendo aqui, ó, 2 cliques, né? Aqui também. E aí eu consigo ir vendo, por exemplo, onde é que as pessoas estão clicando. Isso aqui é ótimo para você conseguir saber se tem alguma coisa que está confundindo as pessoas, ou seja, se tem algum item específico que as pessoas estão clicando com frequência, mas que não é algo que é para ser clicável, né? E aí você pode consertar esse tipo de usabilidade por aí, dentre vários outros insights também que você pode ter a partir dessa função, beleza? Mas ele vai tentando identificar aqui onde tiver alguns cliques. Ó, por exemplo, aqui a gente teve um clique, né? E essa questão aqui, ó, de 1, 2, 3 é em relação à relevância daquele clique ali nesse print que a gente está considerando. Você pode ver também o mapa de movimentação do mouse, né? Onde é que as pessoas estão posicionando o mouse, aonde fica mais, normalmente o mouse ele fica mais posicionado, é onde você pode considerar, por exemplo, colocar alguma chamada de ação, alguma coisa assim, né? Porque se as pessoas mantêm bastante o mouse em um determinado local, significa que aquilo poderia ser um bom local ali para você colocar um item clicável, por exemplo. As pessoas passaram bastante o mouse nesse aqui, né? Enfim, e outro detalhe aqui importante também é esse aqui do scroll. Isso aqui é basicamente onde você vai ver até onde as pessoas estão scrollando aqui na sua página. Então, ó, por exemplo, aqui 100%, né, scrollou até esse ponto aqui, ó, onde tá vermelho. Aqui já começa a ter um pouco menos, ó, por exemplo, 88,2% scrollaram até esse ponto aqui. E assim por diante, tá vendo? Vai aparecer nas porcentagens aqui direitinho. Além disso também, gente, caso você queira ter mais informações sobre cada um desses tipos aqui de análise que você pode ter, você pode clicar nesse izinho aqui e ver a própria documentação aqui da ferramenta, ok? Você pode selecionar uns destaques aqui para análise também, como por exemplo, para você conseguir analisar mais um determinado ponto, né, desse site. Enfim, gente, tem várias coisas aqui para vocês poderem dar uma brincada, né? Ó, aqui identifica que ele tem 3 análises de desktop, aí também se tivesse mais, né, apareceria aqui para tablet, para celular também, você poderia modificar essas visualizações conforme os dados que eles forem coletando. O de celular mesmo é muito legal, que ele aparece, inclusive, qual que é o modelo de celular que a pessoa está acessando, qual que é a largura, por exemplo, e a altura daquele dispositivo, para você conseguir saber, tipo, por exemplo, tem muita gente com o celular de largura, por exemplo, de 380 a 400 pixels. Será que meu site está totalmente atualizado, está totalmente otimizado na responsividade para poder se adequar a esse tipo de dispositivo? E aí você vai vendo de acordo com isso também. Dá para pegar muita dica por aqui, gente. E aí, além das gravações e dos heatmaps, outros pontos interessantes aqui são da parte de feedback em si das pessoas. Então, ó, por exemplo, você pode vir aqui e criar um novo menuzinho para ficar igual aquele que eu mostrei mesmo no início do vídeo, né? Que aparece ali uma abinha do lado, onde você pode clicar e classificar a experiência naquele site, colocar o seu e-mail para que depois o desenvolvedor consiga entrar em contato com você, né? E saber, por exemplo, o porquê que é que sua experiência foi tão positiva ou negativa e colher feedbacks mais próximos. Você pode gerar pesquisas para as pessoas também. Enfim, aqui nesse vídeo eu não vou mostrar especificamente como é que você faz esses passos aqui. Se você tiver interesse, inclusive, coloca aí nos comentários caso você queira que eu faça um vídeo específico de como integrar esse tipo de análise de feedback aqui dentro do seu site também. E aí depois eu preparo um material nesse sentido, tá? Mas eu acredito que assim, só de você utilizar da melhor maneira possível essa parte aqui de mapa de calor e de gravações para poder fazer análises mais profundas da experiência que as pessoas estão tendo no seu site, eu tenho certeza absoluta, assim, que já vai melhorar pra caramba o nível, né, de contato que você pode ter diretamente com os usuários e saber como é que as pessoas estão se comportando e adequar o seu layout de acordo. Beleza, gente? E aí, o que você achou dessa dica do Hotjar? Você vai começar agora a utilizar esses mapas de calor aí para poder fazer as análises do seu site? Ou então você já utilizava e agora, né, você conhecia um pouco mais sobre como instalar e configurar o Hotjar aí no seu site? Comenta comigo aqui embaixo sobre o que é que você acha desse tipo de ferramenta e que tipo de conteúdo sobre esse assunto você gostaria de ter aqui no canal também, beleza? E é claro, caso você não tenha feito isso ainda, não esqueça de dar já o likezinho aqui no vídeo também para poder ajudar o canal e se inscrever para continuar recebendo conteúdos como esse aqui sobre esse universo de criação de sites.
Ok, gente? E só para relembrar, se você tem interesse em entrar no curso dos sites lucrativos e aprender todo o passo a passo para conseguir ganhar 10 mil reais por mês com criação de sites, então, pelo amor de Deus, não esquece de realizar o seu pré-cadastro até o dia 11/6 para garantir uma condição única que vai rolar de comemoração do aniversário da Escola de Sites. Então, para não esquecer e não ficar de fora dessa, já clica aí no link da descrição, faz o seu pré-cadastro e vamos então comemorar juntos essa surpresa que vai vir por aí. Combinado? Bom, gente, por hoje eu vou ficando por aqui então e até a próxima. Tchau, tchau!